12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Regra número 12. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Eu sou o Andreas Barreto e seja bem-vindo a mais um Oliver Talk. E é isso, minha gente, chegamos ao último episódio da série. Hoje é dia de tratar sobre a 12ª regra, a regra 12, uma dúzia, de Jordan Peterson, em seu livro 12 Regras para a Vida. Antes de começar, não se esqueça de assinar agora o podcast Oliver Talk, escrito tudo junto, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Deezer, ou no seu aplicativo de podcast favorito da Google Play ou da Apple Store. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Hoje, vamos começar aqui com os recados, né? Sempre lembrando da existência do nosso Apoia-se, apoia.se/OliverTalk, onde você pode se tornar um apoiador e ganhar diversos aí brindes exclusivos, participação em grupo, acesso à revista com bibliografia e por aí vai, e outras vantagens que virão. E falando em vantagens que virão, já chegou a hora, já é hora também de anunciar aqui o meu curso sobre Jordan Peterson. Falaremos muito sobre esse curso nos próximos tempos, mas nada mais justo que nesta regra e que você, ouvinte fiel escudeiro, que acompanhou esta longa série, a mais longa aqui do Oliver Talk, fique sabendo já em primeira mão que já é possível, quando você estiver ouvindo este áudio, acessar o link para a compra do curso. Tá? Lá você vai encontrar uma série de detalhes, depoimentos a meu respeito, algumas informações a mais sobre o curso, mas nas descrições aqui deste podcast você vai encontrar já um link onde você vai poder adquirir o curso Jordan Peterson, Entre a Ordem e o Caos na Civilização Ocidental. Tá? Então, no curso, como eu disse, a gente vai ter muita oportunidade para falar a respeito do curso. Eu vou participar de alguns podcasts e alguns canais externos para estar falando também a respeito. Claro que para você entender o curso na sua inteireza, só se você comprá-lo e fizê-lo, né, acompanhar as aulas, mas a gente vai falar um pouquinho então do pensamento do Jordan Peterson como um todo, a partir desse eixo aí, desse par conceitual que é o par de ordem e caos, tá? Então fiquem atentos, visitem o link, comprem o curso se for do interesse de vocês, indiquem para amigos interessados, tá? É um curso acessível no aspecto preço e no aspecto intelectual, voltado para o grande público, e acho que vai ser do interesse, mas mesmo quem acompanhou a série toda e estuda o Peterson por conta própria, também sempre vai poder tirar algum proveito e, portanto, é totalmente bem-vindo a adquirir este curso. E quem é membro, quem é apoiador do Oliver Talk, vai comprar por um preço um pouquinho reduzido, né? Então, quem for do nosso Apoia-se vai poder comprar mais barato, quem não for vai comprar por um outro preço, e também vai ter uma janela de venda, tá, gente? O curso não vai ficar disponível de forma ilimitada, a gente vai ter um tempo aí, uma janela para que você possa comprar. Não se esqueça também de se inscrever na nossa lista de e-mail, onde você fica sabendo de todas essas novidades, que é o olivertalk.com/lista, lá você consegue se inscrever, e não se esqueçam também de prestigiar o trabalho do Mr. Romanini, que nos acompanhou aqui, né, já nos acompanhava antes, mas nos acompanhou também por toda essa série e abrilhantou a série com as suas artes sempre muito bonitas, sempre muito precisas, muito bem feitas, muito caprichosas, e ajudaram bastante a gente aqui na divulgação desse processo. Ainda, uma outra coisa, antes da gente discutir a regra propriamente, mas uma informação muito relevante, é muito prazeroso chegar aqui neste dia de hoje para fazer esta regra número 12, porque a minha ideia inicial
era que a gente gravasse 3 podcasts sobre o Jordan Peterson e o 12 Regras, e deixassem esses podcasts como uma espécie de reserva. Olha, eu propus ao Luciano em janeiro, né? A série começou em janeiro e nós já estamos aqui na metade de maio. Teve alguns intervalinhos aí no processo, mas esses intervalos foram bons e foram extremamente necessários para nós. Mas lá em janeiro eu propus ao Luciano o seguinte, falei, Luciano, vamos nos encontrar na panela e vamos gravar aí um pacotão de podcasts. Por que não a gente não faz assim? Já, vamos lá, sobre Peterson, sobre 12 regras, a gente grava um podcast para a regra 1 a 4, outro podcast para a regra 5 a 8 e outro para a regra 9 a 12. 3 podcasts gravados, editados, ficam na reserva. Alguém ficou doente, não tem assunto, sei lá o que, tasca um podcast desses aí. E aí, por questões que ocorreram conforme o andamento da coisa, o Luciano, e essa é uma ideia do Luciano, créditos totais aí a ele por ter tido essa ideia, confesso que não foi algo que me ocorreu, ele falou, por que não fazer uma série onde você vai abordar cada uma das 12 regras em um podcast? E eu achei que foi bastante proveitoso, teve bastante a cara, o estilo do Oliver Talk, sempre possibilitando o acesso do afegão médio, do interessado, uma pegada mais curta, né? A gente foi mencionado pela rapaziada do Instituto Borborema como uma sugestão de podcast, uma referência de podcasts também, e lá ficou, eles falaram, não, é uma coisa mais curtinha, uma pegada mais curtinha. Eu sei que há pessoas que apreciam os podcasts mais longos, mas há também aquelas que apreciam os mais curtos, e a gente, nessa série, a gente ficou em algo em torno de 30, 40 minutos a 1 hora, né? Dificilmente os podcasts ultrapassaram esse tempo. E é isso, né, gente? Passamos aí meses juntos. Foi muito bom, teve interações ótimas, excelentes, valeu muito a pena. E aguardemos aí as próximas. E aí agora, na verdade, a continuidade da série se dá no curso, né? Quem tiver aí esse interesse no aprofundamento pode partir tranquilamente para o curso. Então vamos lá. Regra 12. Acaricie um gato ao encontrar um na rua. A regra 11 e 12, né, eu falei para vocês que a gente não consegue inferir o significado da regra apenas pelo título, né? Apenas pelo título a gente não consegue entender, bom, acaricia um gato ao encontrar na rua, o que isso quer dizer? Diferentemente de outras regras, onde o próprio enunciado da regra já entrega aí em grande parte do seu significado, ou pelo menos já dá para você inferir a boa parte do sentido, né? E na verdade, então hoje, nessa última regra, vou começar pelo fim, né? Então, o que quer dizer exatamente acaricia um gato ao encontrar um gato na rua? Por que um gato? Né? Porque o próprio Peterson gasta 3 páginas dessa regra explicando por que ele fala de acariciar um gato e não acariciar um cachorro. Conta a historinha do cachorro dele, que vocês leram ou lerão. Mas por que um gato? Porque a oportunidade de acariciar um não aparece sempre, né? A gente sabe que os gatos eles são um pouquinho mais ariscos que os cães. Então a oportunidade de acariciar um não aparece sempre, mas aparece de vez em quando. Então aproveite, né? E aí a gente vai entender, claro, uma parte então acariciar um cachorro é mais garantido do que acariciar um gato. E existe aí um paralelo entre toda, né, a vida como ela é. A vida é uma inconstância, é um caos, é constituída das suas limitações, né, dos seus percalços, existem dificuldades, existe a parte ruim, existe o caos, né? Mas mesmo dentro desse turbilhão de caos, existem momentos ali bons nos esperando que a gente preste atenção, que a gente os valorize e por aí vai. Então, acaricie um gato ao encontrar na rua, né? Se você topar com um gato, acaricie. Mas a regra, então, né, propriamente falando, ela é uma regra que trata, mais uma vez, dos sofrimentos e das limitações do ser, né? E como que e aí ser no sentido de realidade, como que essa nossa realidade, a realidade em que a gente vive, ela não é perfeita, né? Ela não é absolutamente perfeita, sem pedras no caminho, sem nenhum percalço. A realidade não é desse jeito,
tá? Isso é um tema que o Peterson já tratou em outras regras, mas é que ele retoma aqui enfim, deslinda aí algumas características a esse respeito, né? Então, a realidade é imbuída de sofrimento. O sofrimento faz parte, então não é o sofrimento ele não é uma excrescência, ele não é uma exceção. O sofrimento ele é tão parte da realidade quanto qualquer outra coisa boa, né? Existe um fato interessante que muitas vezes as pessoas ignoram, em diversos sentidos, né? Mas o câncer é tão natural quanto, sei lá, seu primeiro filho, né? No sentido que, assim, do ponto de vista da realidade material nua e crua, o beija-flor é tão natural quanto a onça que quer te comer se você estiver na floresta, tá? Então não tem muito distinção entre esse aspecto e não é uma coisa assim excepcional, mas é a própria realidade, a própria natureza. E para ilustrar essa questão, como o Peterson sempre fez, né, sempre faz ao longo das regras, ele deu alguns exemplos pessoais. Ele citou longamente ao longo da regra a doença autoimune que a filha dele tem e todos os percalços que eles passaram nos tratamentos, nos remédios, enfim, e todo o sofrimento, o choro e etc. Então ele usa isso para ilustrar, né? Então, por um lado, ele tem a filha dele, que é uma coisa muito boa. Por outro, é totalmente vinculado a essa realidade e uma realidade boa de ter um filho, etc, etc. Inclui aí esse lado negativo, esse lado ruim, mas ele é tão real e tão, assim, faz tanto parte da realidade quanto qualquer outra coisa boa. Enquanto eu relia essa parte para fazer aqui o podcast para vocês, eu não pude evitar de lembrar que talvez até para o próximo livro do Peterson ele inclua ele próprio, né? Porque ele cita o sofrimento da filha, cita um pouquinho os sofrimentos assim, menor, porque são menores, do filho, mas agora ele vai ter uma outra experiência, né? Ainda maior, talvez, ou tão relevante, tão grande quanto, que é o sofrimento que ele próprio passou no processo de desintoxicação de medicamento psicotrópico que ele passou recentemente, que nós informamos aqui a respeito. Eu não tenho nenhuma informação nova, aparentemente ele segue na recuperação, agora a gente está num outro momento excepcional do mundo, né? Mas felizmente parece que ele está numa ascendente de melhora. Mas se ele citou sofrimentos importantes da vida dele, certamente este mais recente, que não poderia estar contido aqui no livro 12 Regras, pode ser que entre aí nos próximos, né? Então, aí depois, né, para expressar essa ideia de que o sofrimento e a limitação do ser faz parte da sua própria natureza, né, faz parte da própria realidade, eu ainda criei uma outra metáfora para a gente pensar isso, que é pensar o seguinte: olha, o sofrimento dentro do ser, dentro da realidade, ele não é como uma gota de óleo num copo de água, né? Uma coisa ali completamente excepcional e que não tá misturada, né? Não está imbuída. Mas é como o átomo de oxigênio na molécula da água. Então é constituinte. Se você remove isso, você não tem mais a realidade tal como como nós a conhecemos, inclusive com as partes boas, tá? Então, o sofrimento é traço constitutivo da realidade. E aí a gente consegue vislumbrar também, né? Assim, eu acho que esse ponto é um ponto um tanto quanto difícil de se discordar, né? Que o sofrimento faz parte da realidade, seja de um ponto de vista material, seja de um ponto de vista teológico, mas é um tanto quanto difícil de negar e revela as influências do Peterson, né? Na medida em que ele deposita tanta importância nesse fato, revela também um tanto das influências dele, que mais uma vez citamos aqui, né? Filósofos e pensadores, enfim, que o Peterson é leitor e admirador, e que trataram desse tema, como Nietzsche, Dostoiévski, Solzhenitsyn, e por aí vai, né? Então a gente consegue aí fazer um paralelo bastante considerável se a gente pensar esse fato. E aí ele traz também um exemplo um pouco mais elaborado e mais sério, mas igualmente importante, que ele diz que a própria perfeição divina demanda a limitação, né? Isso é um fato interessante aí, né? Porque Deus é onipotente, onisciente, e
pleno, né? Então completa a si mesmo. E como que Deus resolve, entre aspas, né? Como que se resolve essa questão? Deus cria o homem, né? Porque o homem é limitado e aí passa-se a ter, então, como parte constituinte da realidade, uma limitação, que é o ser humano. E a limitação, evidentemente, ela não poderia estar na natureza divina, né? Porque na medida em que Deus é perfeito, ele não poderia ele próprio ser limitado, isso seria uma contradição em termos. Então, quem que é limitado? O ser humano. E aí, acho que vale a pena, para reforçar essa ideia, trazer uma citação aqui da página 353, em que o Peterson diz o seguinte: enquanto estava com minha cliente, e ela falava sobre a doença do marido, que avançava, discutimos sobre a fragilidade da vida, a catástrofe da existência e o senso de niilismo provocado pelo espectro da morte. Comecei a expor meus pensamentos sobre meu filho. Ela questionava, como qualquer um em sua situação: por que meu marido? Por que eu? Por que isso tudo? Né? Que são perguntas muito típicas de quem sofre, né? A pessoa tem um câncer, mas por que eu? Né? Por que eu e não qualquer outro? Né? Um parente próximo morre. Por que o meu parente? As pessoas são muito imbuídas dessa crença, né? Elas são assaltadas, né, sofrem um acidente, elas falam: nunca imaginei que isso ia acontecer comigo, mas acontece, né? Então, voltando aqui à citação, a minha percepção sobre a forte conexão entre a vulnerabilidade e o ser foi a melhor resposta que pude dar. Contei uma antiga história judaica que acredito ser parte dos comentários da Torá. Ela começa com uma pergunta, estruturada ao estilo de um koan budista. Imagine um ser que é onisciente, onipresente e onipotente. O que falta para um ser assim? A resposta? Limitação. Se você já é tudo e está em todos os lugares o tempo todo, não há mais aonde ir e nem nada mais a ser. Tudo que poderia ser, já é. E tudo que poderia acontecer, já aconteceu. E é por isso, continua a história, que Deus criou o homem. Sem limitações, não há história. Se não houver história, não há o ser. Essa ideia tem me ajudado a lidar com a terrível fragilidade do ser. E ajudou minha cliente também. Não quero exagerar a importância disso. Não quero dizer que, de alguma forma, fica tudo certo. Ela ainda tinha que lidar com um marido que sofria de câncer, assim como eu tinha de lidar com a terrível doença da minha filha. Porém, há algo a ser dito no sentido de reconhecer que a existência e a limitação estão inerentemente ligadas, né? Então, essa citação aí, ela basicamente resume boa parte do que eu disse até agora, né? Então, faz parte da constituição da realidade a limitação, o sofrimento, mas ao mesmo tempo que isso que faz parte da realidade, ela não é toda a realidade. Né? De vez em quando vai aparecer um gato no seu caminho e você pode acariciá-lo. Né? Há momentos de consolação, pequenos ou grandes, aparecerão. Né? Mas é claro que você precisa estar prestando atenção, você precisa estar atento para perceber estes momentos. Então, sem a limitação, praticamente não há realidade, né? Não existe realidade, não existe a vida e o mundo tal como conhecemos, e não existiria interesse nele se ele fosse de maneira diferente. Depois, o Peterson cita uma coisa muito interessante, né? Ele sempre ilustrando as ideias também, além da experiência pessoal, com elementos da cultura pop. Ele cita um pouquinho da história do super-herói, do super-homem, né? Então, e é uma coisa interessante, particularmente interessante para mim, porque o super-homem é um dos meus super-heróis favoritos, que eu mais gosto desde sempre, né? Desde que eu vi os primeiros filmes, na década de 90, com Christopher Reeves e tal. Eu não sou muito do universo dos quadrinhos, eu conheci mais por meio dos filmes. Hoje a gente assiste esses filmes e vê como eles eram bobinhos, né? Sem nexo, além dos efeitos, evidentemente, que são resultado da época. Mas traz uma história. Muitas vezes, quando eu falo para as pessoas que o super-homem é o meu super-herói favorito, elas falam: mas o super-homem é muito sem graça, porque ele pode fazer tudo, praticamente.
né? Ele é quase o deus dos super-heróis aí, digamos, né? Não tem quase limitações. E aí o Peterson traz um elemento interessante, que ao longo da história do super-homem, ele surge, né? Ele é criado, o super-herói, e ele realmente tem poderes limitados e capacidades infinitas, né? De voar, sobreviver, etc. E aí as pessoas, ao longo do tempo, quando vai todo mundo chegando à conclusão de que ele é imbatível, literalmente imbatível, totalmente imbatível, a história começa a perder a graça, a história começa a não chamar mais atenção, a não ser mais do interesse das pessoas. E aí os roteiristas, os escritores, etc., vão criando aí pequenas, né, limitações para o super-homem, né, como a sensibilidade à kryptonita, o fato dos seus poderes virem do Sol, então alguma exposição ao Sol é necessária, e por aí vai. Do contrário, a história ficaria absolutamente desinteressante com esse poderio quase que absoluto do super-homem. E aí, eu acredito que vale a pena a gente trazer aqui a citação do Peterson, rápida, para ilustrar essa questão. Então, ele diz aqui na página 356, e foi esse o problema com o super-homem. Ele desenvolveu poderes tão extremos que poderia agir como Deus para se livrar de qualquer coisa a qualquer momento. Né? Mais ou menos como aqueles roteiros de filmes ruins, né? Que tá tudo dando errado, parece que tá numa situação impossível de ter saída, e aí tem uma solução mágica lá, ou o herói ali, não, agora eu vou fazer um pouquinho mais de força, agora eu vou acreditar com mais fé, e aí a coisa se resolve, né? É o tipo de solução que desagrada o público porque não faz sentido. Então, seguindo aqui, ele diz, como consequência, nos anos 80, a franquia quase acabou. O artista e escritor John Byrne conseguiu reformulá-la com sucesso ao reescrever o Super-Homem, mantendo sua biografia, mas tirando vários dos seus novos poderes. Ele já não era capaz de erguer planetas, nem de ignorar uma bomba H. Também passou a depender do Sol para garantir seus poderes, como um vampiro às avessas. Ele ganhou algumas limitações sensatas. Um super-herói que é capaz de qualquer coisa não é super-herói coisa alguma. Ele não é nada em específico, ou seja, é um nada. Não há nada com o que lutar, então não pode ser admirável. O ser plausível parece necessitar da limitação. Talvez porque o ser necessite do tornar-se, além da mera existência estática. E tornar-se significa transformar-se em algo a mais, ou pelo menos em algo diferente. E isso só é possível para algo limitado. E o mesmo tipo de critério se aplica, por exemplo, à escolha de um cônjuge, né? Quando você vai escolher uma pessoa para quem você pretende, pelo menos, nutrir um relacionamento sério, né? Seja em nível de namoro ou casamento, as limitações da pessoa estão inclusas no pacote, né? E são consideradas, são importantes e muitas vezes são até apreciadas, né? São pequenos defeitinhos que são, ou mesmo, é porque não se trata apenas de defeitos, né? Mas como diz o credo do casamento, né? Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, né? Então as limitações estão inclusas e fazem parte do pacote, e muitas vezes as limitações fortalecem essa relação, né? Por isso que a gente brinca, e é uma realidade, pessoas que expõem muito os seus relacionamentos nas redes sociais. E nas redes sociais a coisa toda parece perfeita demais, né? Tudo é lindo, tudo está sempre perfeito, todo mundo está sempre feliz, sempre sorrindo, sempre se dando bem, tudo está maravilhoso o tempo todo. A gente sabe que tem... Bom, primeiramente a gente sabe que aquilo é mentira, porque isso não existe. Porque a limitação ela vai existir sempre. E talvez, em muitas vezes, essas pessoas, muitas vezes famosas, a gente acaba recebendo notícias futuras de divórcios, né? Enfim, de brigas, às vezes até de agressões e tudo mais, porque a gente realmente sabe que essa perfeição toda não existe, né? E, de certa maneira, a sabedoria dos gregos também já nos dava pistas a esse respeito. Por quê? Porque os gregos já diziam que amor, amizade é falta, né? Então a sua limitação, no caso, busca
Você quer preencher a sua limitação, o seu vazio, e você busca isso no outro. E vice-versa, né? O outro que eventualmente te aceitar vai estar também buscando preencher as suas próprias faltas e as suas próprias limitações. Tá? Então, o próprio Peterson está chamando a atenção para esse fato. Né? Isso não escapa também da escolha de um cônjuge. E aí, para caminharmos aqui para o encerramento, eu queria trazer outras duas citações bastante ilustrativas. Uma da página 358, que diz assim: há algo que prevalece sobre o pensamento, apesar do seu poder verdadeiramente impressionante. Quando a existência se revela como essencialmente intolerável, o pensamento desmorona por si só. Né? Então, o puro pensamento frio, lógico, analítico, calculista, isso não consegue demandar por completo, não consegue dar conta por completo do que a gente vinha falando até aqui, né? Essa inevitabilidade da falta, do sofrimento, da limitação. Nessas situações, nas profundezas, diz o Peterson, é a percepção e não o pensamento que resolve. Talvez você possa começar percebendo o seguinte: quando ama alguém, não é apesar da limitação do outro, é por causa das limitações do outro. Claro, é complicado. Você não precisa morrer de amores por cada falha, mas simplesmente aceitar. Não deve interromper sua tentativa de tornar a vida melhor, ou apenas deixar que o sofrimento exista. Porém, parece haver limites no caminho do aprimoramento, os quais talvez não queiramos ultrapassar, sob pena de sacrificarmos nossa própria humanidade. É claro, uma coisa é dizer, o ser requer limites, e continuar a vida feliz quando o sol está brilhando e seu pai não tem Alzheimer, seus filhos estão felizes e seu casamento feliz. Mas e quando as coisas dão errado? Né? Então, essa pergunta ele vai responder aqui no decorrer do tópico seguinte, mas eu acho que isso é bem ilustrativo também do que eu estava falando anteriormente aqui, só para fundamentar, né, para sedimentar o que foi pontuado. E aí eu queria trazer uma outra citação da página 362, e aí é a última citação que eu quero trazer, onde o Peterson diz o seguinte, e eu acho que essa citação é uma citação muito rica: mude a unidade de tempo que você usa para marcar sua vida. Quando o sol estiver brilhando, os tempos forem bons e as colheitas abundantes, você pode fazer planos para o mês seguinte, ano seguinte e para os próximos 5 anos. Você pode até sonhar com uma década de antecedência, mas não pode fazer isso quando sua perna estiver presa na boca de um jacaré. Basta a cada dia seu próprio mal, é o que diz Mateus 6,34. Esse verso geralmente é interpretado como: viva o presente sem se importar com o amanhã, né? O carpe diem lá, né? Que é uma coisa totalmente ecumênica, né? Enfim, secular. Mas não é o que ele significa. Essa orientação deve ser interpretada no contexto do Sermão da Montanha, do qual o verso faz parte. Esse sermão destila os 10 não farás dos mandamentos de Moisés em um único farás. Cristo ordena seus seguidores a depositarem sua fé no reino celestial de Deus e na verdade. E isso é um ato de coragem. Aspire alto, como Gepeto, criador do Pinóquio. Faça um desejo para uma estrela e depois haja corretamente, de acordo com essa aspiração. Uma vez que esteja alinhado com os céus, poderá se concentrar no dia. Então não tem essa de viva o dia. Viva o dia mirando a meta, que tem que ser alta. Tem que ser a mais alta de todas. Né? Tenha cuidado. Coloque as coisas que pode controlar em ordem. Coloque as coisas que pode controlar em ordem. Arrume sua cama antes de querer revolucionar o mundo. Né? Se você for cuidadoso, conseguirá lidar com isso. As pessoas são muito fortes, podem sobreviver a muita dor e perdas. Porém, para perseverar, elas devem ver o bem no ser. Elas devem ver o bem no ser. Elas devem acariciar um gato quando encontrarem com um na rua. Né? Então, dentro dessa realidade de sofrimento e limitação,
existem parcelas aí de coisas boas que servem para nos levar adiante, né? Se não conseguirem isso, estarão verdadeiramente perdidas, tá? E aí, essa citação encerra aqui o que eu queria falar de citações e também, basicamente, o que expressa sobre essa regra. Eu acredito, né, relendo aqui as 12 regras com o objetivo de transmitir o seu significado a todos vocês, me parece que as regras 11 e 12 são regras menos complexas, né? São regras de realmente conclusão, conclusivas, que estão fechando um raciocínio. E assim encerramos, então, a série 12 regras para a vida. Não deixem, por favor, de visitar a página do curso Jordan Peterson, Entre a Ordem e o Caos na Civilização Ocidental. Vocês vão nos ouvir compartilhar, vocês vão nos ouvir falar sobre esse curso muito ainda, compartilhar ele em todas as nossas redes. Enfim, a gente vai ter um longo trabalho aí de divulgação e falaremos muito sobre este curso. E vocês provavelmente estão aí em primeira mão, tendo os primeiros contatos públicos com o curso. Provavelmente ainda teremos algum podcast, agora não mais sobre o 12 regras, mas o livro tem um encerramento. Talvez eu vá usar esse encerramento como uma deixa para falar mais algumas coisinhas também e falar um pouquinho mais do curso de maneira mais cuidadosa, mais aprofundada. E agradeço, né? Claro que Oliver Talk continua, virão outras séries, virão outros podcasts, outras lives, mas é um prazer e uma honra encerrar aqui esta série histórica, né? Vamos ver se para o próximo podcast eu levanto as estatísticas também, de ouvintes e de tempo e etc. E a gente, né, parte para a próxima, sendo que a próxima coisa mais imediata a estar aí envolvida é o curso. Então, minha gente, é o seguinte, acompanhe o Oliver Talk nas redes sociais. Estamos no Facebook e Instagram. Não deixem também de me acompanhar nas redes sociais. Basta procurar por André Assi Barreto no Facebook, no Twitter. Participem do meu canal de notícias no Telegram para ficarem também atentos a todas as novidades. Um forte abraço e até a semana que vem. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.